Salve, salve, torcida colorada! Vem com o Igor e vem com o Igor no canal do Vaga. Espero que todos vocês estejam bem. Um grande abraço para todo mundo que está assistindo esse vídeo. E bora atualizar as informações do Internacional neste sabadão, 7 de junho, porque tem uma declaração muito interessante do Alisson, que está servindo a seleção brasileira, ex-goleiro do Internacional, e ele falou sobre uma possível volta ao Colorado. Tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes com essa fala do Alisson durante uma coletiva de imprensa lá com a seleção brasileira, né, que ele está disputando as eliminatórias, os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 neste momento. Vamos falar também sobre o Vitão, que que despertou o interesse de um time da Europa. Vamos falar também sobre o Vitinho e sobre a possível permanência dele no estádio Beira-Rio, que está indefinida neste momento. E também, por último, mas não menos importante, vamos tratar aqui neste vídeo sobre o retorno de um jogador muito importante que estava se destacando com a camisa colorada, mas acabou sofrendo uma lesão, mas retornou às atividades no CT Parque Gigante junto aos jogadores e deve estar à disposição para o duelo contra o Atlético Mineiro da próxima semana, beleza? Tudo neste conteúdo que tem a tua força, torcedor colorado, torcedora colorada, que deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e, é claro, eu deixo aqui o espaço aberto para vocês nos comentários, comentarem, expressarem as opiniões de vocês acerca de todos esses assuntos que nós vamos tratar aqui neste vídeo de hoje, beleza? Vamos lá, sem mais enrolações, bora pro vídeo de hoje. Gurizada, o Alisson é um grande goleiro, já foi o melhor goleiro do mundo, que deixou o Internacional em 2016, rumo à Itália para jogar na Roma, foi transferido ao Liverpool da Inglaterra, onde conquistou tudo, títulos nacionais, título da Champions League, Mundial de Clubes, e já expressou publicamente o seu desejo de retornar ao estádio Beira-Rio. E neste sábado, concedendo uma entrevista coletiva servindo a seleção brasileira, ele falou isso aí. Olha, eu pessoalmente nunca gostei, acho que nunca consegui muito planejar a longo prazo, né? Então, obviamente que agora eu tenho 1 ano de contrato faltando e mais 1 ano de opção do clube, né? Provavelmente essa opção eles vão exercer. Então eu penso no que eu tenho agora em mãos, de fazer bem feito o meu trabalho. É um momento decisivo na minha carreira, né, em que se aproxima mais uma Copa do Mundo. Então a Copa do Mundo já começa antes, né, não é só chegar lá no momento. Então eu quero estar muito focado, não quero que nada, nenhum pensamento externo, nenhum planejamento atrapalhe esse grande objetivo, né. Também tem grandes objetivos dentro do Liverpool. Converso com jogadores que fizeram esse movimento de voltar para o Brasil. Uns tiveram experiências positivas, estão tendo experiências positivas, outros não tiveram experiências positivas. Cada um vai ter a sua experiência, né? Mas eu tenho vontade sim, de retornar ao futebol brasileiro, né? Principalmente para o Inter. Não sei quando isso vai acontecer, não faço ideia, mas o que eu posso dizer é que eu tenho vontade de voltar e ainda estando em alto nível, né? Então, é isso que eu tenho de planejamento, se isso é planejamento. Com certeza, a torcida colorada fica muito feliz porque quer ver o Alisson, cria da base, um dos grandes goleiros que temos aí representando a nossa seleção, de volta ao clube. Ele que, inclusive, esteve na partida do Internacional contra o Bahia, vitória do Colorado sobre o clube baiano por 2-1, última partida do Inter pela fase de grupos da Libertadores de 2025, né? Então, ele já expressou publicamente seu desejo de retornar ao Inter e também não esconde o seu amor pelo clube, não esconde que é colorado. Faço a pergunta para vocês, né? Vocês querem ver o Alisson de volta ao Inter? Se sim, poderia já voltar, quem sabe? Ou deixa esperar um pouquinho, o Antony tá indo bem, Rocher tá voltando também, estamos bem servidos de goleiros e nesse momento o Alisson não precisa retornar ainda, né? Quero saber a opinião de vocês. Também vamos falar sobre o Vitão, né? A informação do colega Alexandre Ernest, do portal Voz do Gigante, dá conta de que o Inter rechaçou uma oferta da Europa pelo defensor colorado. O Porto de Portugal era o interessado da vez, clube campeão da Champions League, multicampeão nacional, um dos grandes clubes do seu país, né? E que estava disposto a comprar o Vitão por
7 milhões de euros, que equivalem a 43 milhões e 700 mil reais. O que aconteceu? As conversas entre o Porto e o Internacional aconteceram, inclusive o Porto enviou um representante a Porto Alegre para negociar a contratação do Vitão, mas não deu em nada. O Vitão não vai ser o novo reforço do Porto de Portugal. Isso porque o Inter considerou essa possível oferta, essa sinalização do Porto baixa, de 7 milhões de euros. Até porque, vamos lá, em 2024, o Inter recebeu uma oferta pelo Vitão do Real Betis da Espanha de 10 milhões de euros, que equivalem a 61 milhões e 600 mil reais. Então, o Inter entende que 7 milhões de euros é uma quantia baixa para um atleta do quilate do Vitão. E o Inter também tem 80% dos direitos econômicos do jogador, gostaria de uma oferta maior para assim garantir um percentual maior em seus cofres. Então, Vitão despertou o interesse do Porto de Portugal, assim como de outros clubes, ao longo aí, dos últimos tempos, mas não vai ser um novo reforço do time português. O Inter aguarda novas ofertas, novas propostas para, quem sabe, vender o Vitão em 2025, beleza? Vamos falar também sobre o xará do Vitão, o Vitinho, ele que está no Internacional desde o início desta temporada, já marcou 6 gols, se destacou muito no Campeonato Gaúcho de 2025, mas tem a sua situação indefinida no estádio Beira-Rio. Seu vínculo de empréstimo com o Internacional vai até o dia 30 deste mês. Então, o Inter precisa se movimentar para garantir a permanência deste jogador, é claro, se quiser ficar com ele. Mas a informação do colega Tomás Rames, do GE, dá conta de que sim, o Internacional quer ficar com o jogador, inclusive já conversou com ele manifestando esse interesse, há otimismo em sua sequência em Porto Alegre, o jogador também está adaptado à cidade, está feliz no Beira-Rio, como eu falei, está sendo um dos destaques do Internacional, mas por que ainda não foi definida essa permanência do Vitinho? Porque o Inter está aguardando a FIFA atualizar a questão da normativa que permite jogadores da Rússia e da Ucrânia, jogadores de clubes da Rússia e da Ucrânia, negociarem suas transferências sem terem prejuízos contratuais com seus clubes. No caso do Vitinho, ele pertence ao Dinamo de Kiev da Ucrânia e está aqui no Internacional por empréstimo. Inclusive, no ano passado, jogou no Red Bull Bragantino, também nesses moldes, E aí o que acontece? Caso a FIFA estenda a vigência da regra por mais um ano, o período asseguraria o término do vínculo com os ucranianos. Ou seja, se a FIFA determina que essa normativa siga por mais uma temporada até 2026, daria certinho o tempo de término do contrato do Vitinho com o Dinamo de Kiev, e assim ele poderia negociar a sua transferência com o Internacional tranquilamente, assim fazendo com que o Inter também não precisasse pagar um valor pela transferência do jogador em definitivo ao Dinamo de Kiev. Então o Inter está aguardando essa atualização da FIFA sobre essa normativa para poder aí sim garantir de forma concreta a contratação do Vitinho de fato. Beleza? E gurizada, por último, mas não menos importante, vamos falar sobre a volta de Ricardo Matias, que se lesionou, teve um desconforto muscular na coxa esquerda na partida contra o Sport em Recife, pelo Brasileirão, e desde então vinha se recuperando, não pôde participar dos últimos compromissos do Inter, tanto pela Libertadores contra o Bahia e contra o Fluminense pelo Brasileirão, mas de acordo com o colega Simon Bianchini de GZH, Ricardo Matias treinou normalmente com o grupo nesta semana e será opção para o Roger Machado no duelo contra o Atlético Mineiro, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece em Belo Horizonte, Minas Gerais, beleza? Ele que vinha se destacando, estava fazendo gol contra o Nacional em Montevidéu pela Libertadores, sendo decisivo aí para que o Inter também pudesse passar às oitavas de final da competição. Também marcou gol pelo Brasileirão contra o Mirassol no estádio Beira-Rio. Então, inclusive, tende a ser a alternativa do setor ofensivo, no setor de ataque do Inter, na equipe titular contra o Atlético Mineiro, pelo Brasileirão, último jogo do Inter, antes da parada para o Super Mundial de Clubes, beleza?
Gurizada, era isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado e estaremos de volta nos próximos vídeos para atualizar vocês com novas informações do Internacional. Beleza? Aquele abraço, fui!